Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Alô, Rodrigo! Você tem que me amar. Essa vozinha que o Rodrigo fez é vozinha de boneca mesmo, porque vamos falar de bonecos do mal. Mas antes desse tema maravilhoso, vai lembrar que a gente tem o Apoia-se agora. Não sei se você está apoiando, mas você pode apoiar a partir de R$9. Então vai lá no apoia.se/Abominável Podcast. apoia.se/Abominável Podcast. Você escolhe suas recompensas e aí você participa. Por exemplo, o grupo do Telegram tá bombando. Bombando, várias... Todo dia, o tempo inteiro a gente tá lá trocando ideia, falando de filme, falando de série, falando de um monte de outra coisa. Vem uns assuntos aleatórios do nada. Um beijo pra todo mundo que tá no nosso Telegram e entre você também no nosso Telegram. Então é apoia.se/Abominável Podcast. Dito isso, bora, né? Bora. Gente, bonecos do mal por quê? Porque agora tá em cartaz Megan, que é a nova aposta de bonecos do mal de Hollywood. Ao longo dos anos tivemos muitos bonecos que nos aterrorizaram e aí houve a necessidade de adaptar um boneco do terror para os dias atuais. Então, fizeram a Megan, que é uma inteligência artificial. Chegou, virou e falou, escuta aqui, deixa que eu me viro sozinha, entendeu? Antes de entrar nas nossas listas, temos que fazer o quê? Menções honrosas aqui, porque para Megan poder fazer dancinha do TikTok, alguém teve que andar. Teve que ralar, né? Alguém teve que andar. E quem andou? Vamos falar de Chuck, que surgiu num filme chamado Brinquedo Assassino, de 1988, que é maravilhoso esse filme, gente. Se você não assistiu, só assistiu os Chuck Vida Louca, dá uma chance pro primeiro, que ele realmente é muito bom. Conta a história de um serial killer, que também é praticante de voodoo. O nome dele é Charles Lee Ray, o apelido Chuck. Ele é baleado no peito por um policial durante ali uma emboscada ali. E aí ele transfere a alma dele, no meio de um ritual de voodoo, para um boneco, que é o tal do boneco, o Good Guy. E aí, então, ele passa a alma dele pro boneco, acontecem umas coisas com o boneco, ele acaba na casa de uma mulher, porque ela dá ele de presente pro filho, o filho se chama Andy, é uma criancinha. E aí, então, o Chuck percebe que tem que tirar a alma dele do boneco antes que a transferência se torne permanente. E aí ele escolhe passar a alma dele pro Andy, que é a criança. Até lá ele já matou um monte de gente, já fez uma treta toda, mas essa é a história do primeiro filme. E aí depois do Chuck teve duas sequências, entre aspas, sérias, porque depois descambou, né? Teve Noiva do Chuck, Filho do Chuck, A Maldição do Chuck, O Culto de Chuck. Teve o remake, que é um remake diferenciado, né, do Brinquedo Assassino, que saiu em 2019. Tem série de TV que está renovada para a terceira temporada. E tudo indica que em breve daremos tchau para Chuck para viver reinado de Megan. Você não acha, Rodrigo? Eu acho que a Megan já tá chegando aí, né? Inclusive já tem continuação programada já. Ela mal estreou e já estão trabalhando, parece que até num terceiro filme. Chuck já vai ficar no passado, assim como o Fofão e a boneca da Xuxa. Você comentou, né, de ser uma evolução, né, trazendo do boneco até a figura digital, né, da Megan, ou a própria tentativa de criar um reboot do Chuck, que não deu muito certo lá em 2019. O primeiro filme com o boneco assassino é Na Solidão da Noite, de 1945, que são 4 histórias. Eu não lembro agora exatamente se são 4, mas são personagens reunidos ali contando histórias sobrenaturais, e uma das histórias envolve um ventríloco e um boneco amaldiçoado. E em 1964 também tivemos a história de um boneco de ventríloco amaldiçoado, e esse boneco de ventríloco acabou passando aí a batuta pro Chuck. Passou pro Chuck ali nos anos 80, né? Que ali nos anos 80 tem vários bonecos que seguem essa linha. Nos anos 70 tem alguns bonecos de voodoo, que eram vilões, né? Tem a trilogia de terror, que é um filme para TV muito louco, que tem um bonequinho que eu adoro. Em 78 tem também filmes com o boneco de ventríloco. Em Poltergeist tem aquele... o palhaço. Maldito palhaço.
Sem vergonha, safado, lazarento. Tem também. Os bonecos estão aí há muitos e muitos anos. É engraçado, né? Como evolui conforme a brincadeira e a própria infância vai mudando. Outro que se destaca que se destacou ao longo dos anos foi a Annabelle, nossa Annabeth. Annabeth teve 3 filmes, um em 2014, outro em 2017, outro em 2019. O primeiro é uma porcaria, o segundo passa e o terceiro não, sei lá. Eu não tenho opinião formada sobre o terceiro. Mas a Annabeth, vocês sabem a história muito, né, do que aconteceu, que era uma boneca que foi dada para uma mulher que levou lá para casa e a boneca estava meio estranha dentro da casa. Aí elas fizeram uma sessão espírita, acharam que a boneca estava possuída por uma criança chamada Annabelle, que tinha falecido naquele prédio. Só que, na verdade, não era criança porcaria nenhuma. Isso, né, de acordo com o casal Ed e Lorraine Warren. Eles falaram que não era nada de criança, que era o capiroto, sim. E aí fizeram um exorcismo na boneca, botaram ela dentro de uma caixa e tá lá até hoje. E uma que abriu as portas aí pro Chuck e pra Annabelle foi a Talking Tina, ou a Tina Falante. Não lembro agora como isso ficou traduzido em português, que é um episódio clássico do Além da Imaginação. Que é um episódio clássico do Além da Imaginação. É o 6º episódio da 5ª temporada. Episódio muito bom, onde uma mãe compra uma boneca, a Talking Tina, para a filha, para que a filha possa lidar melhor com o novo casamento da mãe, né? A mãe se separou, está ali com um marido novo e a criança meio solitária, reagindo aqui como a maioria das crianças reagem e tal. E ela leva essa boneca para casa e só o marido, né, o marido novo, né, o padrasto da menina, que enxerga a maldade ali, e a boneca conversando com ele e tal. É muito bom esse episódio. Então, Talking Tina teve que falar pra Annabelle poder fazer o quê? Possuir pessoas. Você vê como é que é a coisa. Além da Annabelle, que tem uma história, entre aspas, verídica, temos aqui o boneco Robert, que também tem, entre aspas, uma história verídica. O boneco Robert tem 5 filmes. Tem um filme que é o Boneco Robert, A Maldição do Boneco Robert, A Lenda do Boneco Robert, o Criador do Boneco Robert e o Boneco Robert Reborn. Todos são ruins. Talvez o Boneco Robert não seja tão ruim, o primeiro. Mas o restante, gente, não percam o tempo de vocês. Mas qual que é a lenda do Boneco Robert? Dizem que esse boneco pertencia a um cara chamado Robert Eugene Otto, que era um artista, e teria sido comprado pelo avô dele durante uma viagem à Alemanha em 1904. E aí, em 94, o boneco foi doado para um museu na Flórida. E aí, até hoje, ele é uma atração turística. Segundo a lenda, o boneco tem habilidades sobrenaturais. Ele se move, ele muda a expressão facial, produz sons. E algumas versões da lenda dizem que o jovem Otto desencadeou os poderes sobrenaturais do boneco quando culpava ele pelos seus infortúnios de infância. E aí diz o seguinte, que o boneco causou acidente de carro, pessoas que quebraram perna, né, quebraram ossos, perda de emprego, divórcio. Acho que divórcio não é bem culpa do boneco, mas tudo bem, né? E dizem que os visitantes desse museu, quando vão lá e não obedecem às regras, tem umas regras lá do boneco Hobbit que tá escrito, né? Quando você não obedece, eles acabam sofrendo infortúnios no pós-visita, né? Tudo uma grande lenda para vender ingresso pro museu. Eu não acho ruim, eu acho até bom, porque o marketing é a alma do negócio. Você sabe que foi assim que venderam muito Fofão e Xuxa aqui nos anos 90. Inclusive, tem a lenda de que uma boneca Xuxa lá, a primeira, né, que matou e que deu origem a tudo isso, tá trancada numa capela lá em Sorocaba, se eu não me engano, como a Annabelle, né? A gente tem a nossa própria Annabelle. E por falar em coisas nossas, eu vou lembrar aqui também um dos contos do Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é um filme do saudoso José Mojica Marins, lá de 1968, que tem uma das histórias que é o Fabricante de Bonecas, que conta a história de um grupo de assaltantes que ouve falar ali do cara que fabrica bonecas. As bonecas são realistas, né? Principalmente ali os olhos das bonecas e tal. E aí eles resolvem invadir a casa ali do fabricante de bonecas para roubar. E aí a história toda se desenrola. É muito bom.
Vale a pena aí dar uma procurada no Estranho Mundo do Zé do Caixão. São 3 histórias, uma melhor que a outra, mas essa se encaixa aqui na pauta. Vamos então para as nossas dicas, Rodrigo. A gente separou Bora lá. 3 dicas, 3 dicas, Rodrigo, de filmes de bonecos, saindo um pouco desses que a gente falou que vocês já conhecem bastante. Chuck, Annabelle, Boneco Robert, a Megan que está em cartaz. Sinforoso. Entre outros. Você começa então, Rô? Vou Vai começar, lá. já que eu citei aqui o querido Sinforoso, eu vou lá para 1978 falar de Magia Negra, filme dirigido por Richard Attenborough, estrelado por ninguém mais, ninguém menos que o Anthony Hopkins no papel do Cork Withers, que é um brilhante ventríloco que se esconde. Ele é um cara, ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele esconde a personalidade tímida dele ali por trás da personalidade expansiva do boneco. E aí quando ele começa a fazer sucesso, ele começa a explodir ali, né, sei lá, no ventriloquismo, sei lá qual é o meio, ali no meio, né, dos bonecos de ventríloco, o boneco começa a dominar ele, né, começa a trocar ali a personalidade, e aí a história toda se desenrola. É muito bonito esse filme, é muito esquisito. O boneco é uma coisa sui generis. Porque você imagina o Anthony Hopkins novinho, que ele já tinha uma cara muito peculiar, formado um boneco de madeira, de ventríloco, sabe? Eles são parecidos, assim, aquele olho expressivo que ele tem, né? Ele tem um olhão, assim. O boneco é muito esquisito e é um filme muito bom. Vale a pena dar uma olhada. Eu não encontrei em nenhum serviço de streaming, mas dá para encontrar aí na vida. Black Magic não, é Magic, né? Mas aqui no Brasil saiu Magia Negra, sabe-se lá por quê, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Anthony Hopkins por si só já dá medo, né? Já. Inclusive vou usar o boneco depois dele para colocar na thumbnail da postagem, porque olha... Vai ficar ótimo. Muito bom. A minha primeira dica é um filme que aqui no Brasil veio com o nome de Bonecos da Morte, mas que lá fora se chama Puppet Master, que é uma franquia gigantesca. Ela foi criada em 1989 por Charles Band e Kenneth J. Hall. E, cara, teve 10 sequências, um crossover, um reboot, 2 spin-offs, 2 minisséries de quadrinhos e um videogame. É uma das franquias mais longas do cinema, assim. Pois é. É meio estranho se você for assistir hoje em dia, né? Com os efeitos especiais de 1989. É estranho. Talvez você dê risada ao invés de ficar com medo. Mas você imagina isso na época, cara. Foi um negócio... Eu lembro que eu era criança, eu assisti, eu falei, mano do céu! Eu não queria ter um boneco na minha casa de medo do que eu ficava disso daqui. Bom, a história se concentra num grupo de bonecos que ganham vida por um feitiço egípcio. E eles são perigosíssimos, eles têm umas arminhas, eles têm umas coisas ali. O da faquinha na mão é muito bonitinho. Da faquinha na mão. Bom, o primeiro filme, como eu falei, saiu em 1989 e começa mostrando uma Califórnia de 1939, quando um senhor que mexe com marionetes, chamado André, ele tá dando os retoques finais no boneco novo dele, o Jester, antes de trazer o boneco à vida. Então você já parte do princípio de que ele sabe fazer isso. E aí os nazistas chegam na casa dele, ele guarda os bonecos dentro de um baú, e aí a hora que os nazistas arrombam a porta, ele comete suicídio. E aí pula então para os dias atuais, que mostra um grupo de, né, são 5 paranormais, que vai investigar o suicídio de um deles, né, um cara chamado Neil. E aí esse grupo de paranormais vai até um hotel chamado Bodega The Inn para investigar a morte do Neil. Porém, chegando lá, eles são perseguidos por esses bonecos assassinos e aí eles descobrem que o Neil estava mexendo com essas coisas também. Os bonequinhos são pequenininhos, mas pelo amor de Deus, esse que você falou da faquinha... Ah, gente... Imagina isso no teu calcanhar ali, embaixo da cama, né? Cara, se esconde direitinho embaixo da cama. Põe nos dedinhos do pé, corta um tendão. Ah, aí mano, tem um com a broca na cabeça, tem um palhaço. É verdade. Tem um monte. Cada um tem uma característica específica. É bem bonitinho. É bem legal o Puppet Master e vale a pena ver, vale a pena conhecer. Teu próximo, Rô.
Eu vou trazer aqui o Bonecas Macabras, que é o Dolls, filme de 1987 do grande mestre Stuart Gordon, que mostra um grupo de visitantes que vão passar uma noite, né, numa mansão onde mora um casal de idosos. E esse casal de idosos, eles são fabricantes de bonecas, né? Não sei como é que chama isso. Eles são fabricantes de bonecas, né? Eles estão ali. E também eles são famosos, né, pelas bonecas que eles criam e tal. E no meio daquele climão de terror que vai se construindo ali durante essa visita deles ali, eles acabam descobrindo que os idosos, as bonecas que eles fabricam, são seres humanos que eles transformam em bonecas. Cara, e esse filme é muito bom, é muito bom. Stuart Gordon, gente, vocês podem pegar a filmografia dele ali, ó, e passar, faz uma listinha e vai olhando, assistindo um por um ali. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, ele é o criador do Reanimator, do Alien, Robot Jox, que é uma bagaceira muito divertida também. Ele fez o Poço e o Pêndulo, Castle Freak, que são algumas coisas que ele adaptou bastante Lovecraft para o cinema. O Dagon também é dele. E ele surgiu ali bem no Zeitgeist que trouxe o Chuck também, né? Bem curioso isso. Eu não sei quem começou, quem fez primeiro, da onde veio, né? Porque às vezes tem algumas coisas que acabam inspirando os cineastas a fazer filmes parecidos na mesma época. Então eles saíram ali bem perto. Vale a pena dar uma olhada. Não encontrei também em nenhum streaming, infelizmente. Mas é um filmaço que vale a pena. Eu gostava muito da capinha da VHS, quando eu via na locadora, assim, que é uma bonequinha. Ela não tem olho, né? Como se fosse só o buraco ali da caveira dela. E ela tá segurando 2 olhos humanos, assim, nas mãozinhas. Sabe quem que eu lembrei quando você falou do casal que transforma humanos em bonecos? Na Casa de Cera. Sim, a Casa de Cera tem uma pegada, né? Não sei. Tem uma pegada, né? Porque são bonecos, entre aspas. Manequins, né? Manequins de cera que, na verdade, são cadáveres, né? São pessoas ali que estão naquela situação. Eu até incluí um dos meus filmes bizarros preferidos, que é o Armadilha para Turistas, que é só com manequim, né? A pegada ali é com manequim, mas eu falei, bom, manequim não é boneco, então vou deixar esse de fora, mas vale a pena aí. Menção honrosa. Você sabe que dá para fazer um especial, um programa aqui só de manequim, né? Só de manequim. Tem esse que você falou, a própria Casa de Cera entra nessa categoria. Tem um com o Elijah Wood, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um filme diferentão, assim. O Maníaco. É o Maníaco, isso, que é com manequim também. Então, dá pra fazer. Ó, em breve, você, ouvinte, aguarde um especial só sobre manequim. E aí você escuta o episódio e depois escuta aquela música do Dominó. Manequim! Manequim! O teu sorriso é um marfim, né? Assim, colar de marfim. Colar de marfim. Poesia pura. Manequim! Da bola pra mim. É isso aí, então. A gente é velho mesmo, a gente lembra disso aí. Meu próximo é um filme do James Wan, que saiu em 2007, chamado Gritos Mortais. Um filme que é dirigido por ele, que tem a direção do Lee Whannell. Eles também que são responsáveis por Jogos Mortais. Primeirão saiu em 2004. Vai ter alguma referência aí. Fique esperto com esse lance de Jogos Mortais aí, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Mas nesse filme vai mostrar um casal recém-casado, a moça morre, e aí o cara começa a achar estranho a morte da esposa, ele vai até uma cidadezinha para tentar investigar, e lá ele descobre uma lenda. O que é essa lenda? Do que se trata? Uma moça chamada Mary Shaw foi brutalmente assassinada numa cidadezinha, nessa que ele foi investigar, porque ela foi acusada da morte de um garoto, foi perseguida pelos moradores, e aí eles cortaram a língua dela, mataram ela e enterraram ela junto com a coleção de bonecas que ela tinha. Então, a partir, né, desde esse dia, a cidade foi amaldiçoada, e esse cara vai acabar colocando para fora essa maldição. Vai desvendar o que aconteceu, vai explorar o passado da cidade e vai libertar a maldição de Mary Shaw. Então tem boneco pra cacete nesse filme. O boneco principal se chama Billy, que é um boneco que eu me caguei toda de medo dele. Mas o nome não é à toa. Billy é o nome também de um mascote usado pelo Jigsaw nos Jogos Mortais.
né? Lembra que eu falei que o James Wan e o Lee Whannell estavam por trás de Jogos Mortais, estão por trás também de Gritos Mortais, usaram ali o mesmo nome. E durante o clímax ali do filme, que mostra aquelas bonecas todas, né? Que é onde o personagem tá bem na hora, no pega-pra-capá lá, a gente pode ver, entre os 101 bonecos, tem o Jigsaw ali, o boneco de Jogos Mortais, num easter egg maravilhoso dessa obra de terror do James Wan e do Lee Whannell. Não é um filme espetacular, Gritos Mortais, mas é um filme que te prende, ele é bem feitinho, assim, dá uns medinhos mesmo. Tudo que é boneco dá um pouco de medo, né? Eu tenho medo, eu confesso que, principalmente boneco de ventríloco. Eu tenho um pavor de boneco de ventríloco. Eu não sei, eu acho que, sei lá, não é de Deus aquilo ali. É estranhão. Não é estranho? É. Eu não gosto de boneco de ventríloco, gente. Uma vez eu entrevistei um ventríloco e ele começou a falar comigo pelo boneco. Quer dizer, ele fez ali a apresentação. Ah, Deus me livre, eu fiquei uma semana sem dormir. Isso daí, olha, parabéns. É realmente fantástico uma pessoa que consegue manipular um boneco sem mexer a boca. Exige uma técnica, um estudo e uma prática absurda para você conseguir fazer isso. É realmente uma arte. Eu bato palma, mas eu quero longe de mim. Vocês fiquem lá que eu fico aqui. Se eu não me engano, Gritos Mortais, que é esse filme que eu falei, tá na Amazon Prime Video. Se eu não me engano, sim. Eu vi ele faz pouco tempo. Ele tá lá. Então, vai lá e divirtam-se. Vale a pena ver, sim. É bem legal esse filme. E teu próximo, Rô, qual que é? Eu vou falar agora de um filme que eu assisti este fim de semana, que tá lá na Darkflix. É uma plataforma só de filme de terror aí, que tá bem boa, vale a pena dar uma olhada. Não estamos ganhando nada pra isso, mas patrocina nós, Darkflix. Não estamos, mas poderíamos. Fica essa dica aí. Chama Boneca Assassina, um filme de 1991. Esse sim, já querendo pegar uma caroninha ali no Chuck verso, né? Em inglês chama Dolly Dearest, que é a marca da boneca, né? Igual o Good Guy. É um filme, é uma diretora, Maria Liz, que conta a história de uma família que se muda para o México. Ó o rolê, vai vendo essa sinopse. A família se muda para o México, onde o pai comprou uma fábrica de bonecas desativada e ele pretende botar essa fábrica para funcionar novamente. Então, né, ele faz todo mundo se mudar para o México para cuidar dessa nova profissão que ele adotou. Só que, ao lado ali daquela fábrica de bonecas, tem uma escavação arqueológica que libera um demônio ancestral ali dos maias, astecas, sei lá, eles têm a religião lá que eu não lembro agora, a cultura lá que tem esse demônio, e ele vai para a fábrica e acaba possuindo a boneca, que logo cai nas graças da filhinha pequena, né, do casal ali, e aí se envolve em muitas confusões. O filme, ele não é muito bom, ele é meio truncado, assim, eu acho que ele tem uma fluidez meio dura, assim, sabe? Com uma coisa, tipo, parece vinhetas, assim, né? As elipses de tempo são estranhas. Mas o que eu gosto nesse filme é a boneca, porque ela é nitidamente uma criança ou um anão, sei lá, vestido de boneca, filmado numa perspectiva, assim. Então você vê, toda vez que ela passa correndinho, assim, que ela tá muito mais gordinha, né? Muito mais cabeçuda, assim. É muito engraçado quando isso acontece. E quando mostra de perto, é um fantoche, assim, bem borrachudo, só que é um boneco bastante expressivo, escrachado, assim. Ele tem umas caretas, faz umas caretas, assim. É bem legal, vale a pena pela boneca. E a história é uma história simples, mas para quem curte filmes de boneco e quer se divertir com uma bizarrice aí, a Boneca Assassina de 1991 vale a pena. Dá uma googlada aí, vocês estão ouvindo, Dolly Dearest de 1991, para vocês verem a expressão da boneca. Que, olha... Falando em expressão, vou pôr aqui um boneco que não tem expressão nenhuma, chamado Boneco do Mal, filme que saiu em 2016, que claramente navegou aí na lenda do boneco Robert, né? Vamos lá, o Boneco do Mal, que se chama Brahms. A direção do filme é do William Brent Bell e também tem várias continuações. Não recomendo nenhuma. Se você quiser assistir, assiste só essa daqui que eu vou falar agora. Que
também não é nada demais, mas eu acho que você pode passar o tempo e não passar raiva. Conta a história de uma jovem americana que vai trabalhar como babá numa pequena vila inglesa. Porém, ela chega lá e falam pra ela, olha, é o garoto de 8 anos que tá aqui e tal, não sei o quê. Ela fala, legal, da hora. Ela chega lá, descobre que o garoto de 8 anos, na verdade, é um boneco que o casal cuida como se fosse um menino de verdade. Eles usam isso como forma de lidarem com a morte do filho, que aconteceu 20 anos antes. E aí, eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que, caso você não tenha visto a série do Shyamalan para Apple TV Plus, é exatamente essa sinopse. Dadas as devidas proporções, é exatamente a mesma coisa. Pelo menos essa parte é igual, é uma babá que é contratada para cuidar de uma criança. No caso da série do Shyamalan, ela vai cuidar de um bebê, não é um menino de 8 anos. Chega lá, a bebê é uma boneca. E também a boneca, ela existe naquela situação porque a mulher teve uma perda. O casal perdeu o filho e a mulher entrou numa depressão profunda, não tinha como, não conseguia sair daquilo. E a terapeuta deu a brilhante sugestão dela comprar um bebê reborn para tentar sair do luto. E a gente comentou essa série aqui no episódio sobre séries. Dá uma olhada lá. Servant é o nome da série, tá na Apple TV Plus. Eu assisti a primeira temporada, as outras eu não quis, porque eu não queria estragar, porque eu sei que o Shyamalan sempre estraga no final. Mas eu achei a primeira bem interessante e vale a pena. Aí, a partir desse plot, a coisa muda, né? A série do Shyamalan vai para um lado e esse filme Boneco do Mal vai para outro. Por quê? Porque a babá que está lá cuidando do menino, que não é menino de 8 anos, que é um boneco, o Brahms, ela tem que ficar na casa enquanto o casal viaja. Deixa a menina com o boneco e diz assim, olha, o boneco tem algumas regras que você precisa seguir. Tá bom? Tá bom. Quando o casal vai embora, a babá pensa, que mané seguir regra? Isso aqui é um boneco. Vou ficar seguindo regra pra boneco? Tem que pôr o boneco na cama a tal hora. Tem que pôr o boneco na sala a tal hora. Tem que fazer não sei o quê. Ela fala, não vou fazer. Vocês estão tudo louco. Não tem ninguém vendo mesmo? De boa. Aí, quando ela viola as regras do boneco, é que uma série de eventos inexplicáveis transformam a vida dela num pesadelo. Eu nunca vou me esquecer de ter ido assistir esse filme na pré-estreia. E quem assistiu sabe que há um elemento surpresa no filme. E esse elemento surpresa estava na entrada do cinema, divulgando ali, brincando com todo mundo. Olha o marketing aí. Marketing, excelente trabalho de marketing. E se a gente pegar o final e colocar na entrada do cinema? Porque se eu ficava, cara, o que é isso? Porque tem o boneco, o que é essa outra coisa aqui? O que tá acontecendo, né? Mistérios não podemos falar, porque senão é spoiler. Você achou interessante esse filme? Eu gosto, com ressalvas, assim. Eu acho... ele não é maravilhoso, ele não é espetacular, mas eu acho que você passa o tempo e não passa a raiva. Eu gosto do bonequinho, assim, todo engomadinho. Acho elegante o Bran. É um boneco aristocrata. Ele tá sempre na estica, ele tá bonitinho. E você já reparou que, né, o Robert, ele parece o filho da Annabelle com o Bran? Presta atenção. Olha só que crossover podia existir, dá né? pra fazer uma família, né? Um boneco verso. Pai, mãe, filhinho. Dá uma olhada. Mas do jeito certo, né? Não do jeito que fizeram com o Chuck, que virou fanfarrão. Não, tem que fazer porque, né, tem que levar a sério o rolê. Tem que levar a sério, porque bonecos podem se reproduzir. Como não? Não é mesmo? Você não tem a Barbie que grávida, a filha da Barbie? Não tem essas coisas, né? Pois é. Aliás, podia ter um filme da Barbie de terror, né? Que vai ter o filme da Barbie, né, normal. Com a Margot Robbie, Ryan Gosling. Tinha, como é que é? A genérica Suzy? Podia ter a Suzy se vingando da Barbie. Eu acho que tinham que fazer um filme desse aí. A Barbie era toda aeromoça, mulher de negócios... veterinária, aí tinha lá Suzy Coveira, Suzy... Aí tinha o Ken e tinha o Bob, né? O Bob. Mas eu acho que a Barbie tinha um caso com o Bob. Ela podia até ser casada com o Ken, mas a Barbie pra mim é bagaceira. Será que a Barbie pulava cerquinha de plástico?
Eu acho que sim, porque aquelas socialites, assim, aquelas mulheres Sim, ricas. sim. Tem dinheiro, né? Tá todo mundo ali, ela compra quem ela quiser. Quem que tá na casa dela? O piscineiro. O Bob era o piscineiro. Pode crer. O jardineiro. A Barbie fica vendo ali o Bob jogando água com a mangueira, assim, né? Isso. E aí ela tinha um caso com o Bob. E a Suzy sabia e ficava pistola. E aí a Suzy contrata o Chuck pra dar o fim na Barbie. Então, olha que baita ideia. Gente, vocês estão perdendo a oportunidade de fazer um filmaço. Podia também fazer o quê? O Lego do Mal também. Pra você pisar em cima, né? Eles vão espalhando pela casa pra você pisar em cima descalço. Vira um robozinho, ele sai atrás da vítima. Quando ele chega perto da vítima, ele se desmancha. E aí a pessoa vai e pisa no Lego. Você entendeu? Eu acho que a Estrela, falando aqui, só fazer um outro adendo aqui, a Estrela podia fazer uma parceria com qualquer produtora de filme de terror e lançar todos os produtos dela pra terror. Moranguinho do terror. Nossa, imagina ursinhos carinhosos, agora que vai ter o urso da cocaína aí. Ursinho carinhoso chapadão do mal. Ursinhos carinhosos do mal, cada barriga daquela ali é um demônio, entendeu? Pula pirata da vida real, tipo Jogos Mortais. Pula pirata da vida real Cara a cara, que você vai decepando a cabeça das pessoas. Olha, vocês não estão vendo o potencial aí. Potencial, gente. O horror tá crescendo. Vamos aproveitar esse mercado. Então, agora, se você não apoiou ainda o nosso apoio, vocês imaginam isso rolando o dia inteiro lá no grupo do Telegram. É verdade. Já rolou comentários sobre a série nova da Velma, que estou proibido de reproduzir aqui neste horário. Tem discussões filosóficas seríssimas, como essa que fizemos agora. Vai lá então no apoia.se/abominávelpodcast. apoia.se/abominávelpodcast. Chega de ideia maluca. Semana que vem a gente volta com mais um Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @abominávelpodcast.